Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Olha, agora, segunda-feira, 16h16, pontualmente, estou aqui ao vivo para mais essa live. Pessoal que vai assistir gravado também, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao canal. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, qualquer observação, alguma coisa que eu deixei de falar aqui que seja de interesse sobre o nosso tema locação de imóveis, por favor, não deixe de deixar ali nos comentários a sua proposição. Bacana? Pessoal, hoje eu separei um tema um pouco fora ali do nosso planejado ali de locação e administração de imóveis, porque eu estive semana passada no Conecta Imob 2022, lá em São Paulo, no Transamérica Expo Center. E eu achei muito bacana, já fui em quase todas as edições. Separei esse tema então para dar a minha impressão de como foi o Conecta, como funciona esse grande evento, o maior evento de marketing imobiliário da América Latina, para trazer aqui para vocês, inclusive algumas coisas que foram faladas sobre locação de imóveis, tá? Então, o Conecta, para quem não conhece, Conecta Imob é o nome, né? 2022, foi a sua 9ª edição. Ano que vem, acontecerá nos mesmos dias de setembro e será a 10ª edição. Já adiantaram que será uma edição comemorativa, muito especial, assim espero que seja e pretendo estar presente também. Aconteceu, como eu disse, então, em São Paulo, um ambiente, para vocês terem uma ideia, de 19 mil metros quadrados, é muito espaço. Tiveram mais de 5 mil pessoas inscritas, pessoas que vieram de todos os cantos do nosso país e todos unidos ali pelo mercado imobiliário e ávidos pelas novidades, tendências, negócios que acontecem, então, tendo como um assunto principal, o que liga todas as palestras, o que sempre foi a tônica desse evento, o marketing digital, ou marketing, melhor dizendo, imobiliário, não necessariamente digital, mas é claro que essa sempre foi a tendência do Conecta Imob. E este ano, claro que eu senti uma diferença significativa do tamanho do evento, apesar de que 2019 aconteceu no mesmo ambiente. Acredito que esse ano um pouco mais espaçoso. Foram 5 plenárias de temas distintos. O que quer dizer isso, pessoal? É uma experiência muito interessante. Acontecem palestras, foram mais de 100 palestras, ao mesmo tempo, nos 5 palcos, vamos colocar assim. Tem o palco principal, que comporta essas 5 mil pessoas ou mais, e 4 palcos secundários, onde cada um deles tem palestras agendadas para os mesmos horários, praticamente, nem sempre, mas praticamente nos mesmos horários. Então, o que leva a nós que estamos ali participando, ouvindo, ávidos por conhecimento e tendências, inovações, tecnologia, a gente tem então toda a programação ali do Conecta e a gente escolhe qual palestra você quer assistir. A primeira coisa que eu quero deixar aqui registrado, eu achei muito bacana uma experiência que eu tive pela primeira vez, foi que ao chegar em 3 palcos, que não é o principal, anexo, estava o palestrante falando e nossa turma, foi bastante gente aqui de Belo Horizonte, a gente percebeu que não estávamos ouvindo o palestrante falando, e para muita gente, centenas de pessoas. E aí percebemos então que os 3 palcos, um do lado do outro, não tinham divisórias. Então, um poderia atrapalhar o outro. E eles adotaram uma solução muito interessante, que era, cada cadeira tinha o seu fone de ouvido. Então, as palestras eram em total silêncio. Você conseguia o seu assento, pegava o microfone, colocava e aí sim você escutava apenas aquele palestrante daquele palco que você estava direcionado. Então, eu achei uma solução muito bacana, inovadora ali no Conecta, e isso possibilitou muitas palestras ao mesmo tempo, sem precisar de dividir ambientes. Isso aí é uma observação que eu tive e lembrei aqui agora.
Mas vamos lá para o conteúdo, né? Como é que funciona então? Tem essas palestras e temos a parte central do Conecta, onde tem os estandes dos patrocinadores e de empresas do ramo imobiliário. E esse é uma parte que eu considero até muito relevante, porque eu acho que foi o evento, o Conecta, com o maior número de empresas dedicadas com soluções ao mercado imobiliário. Lembro dos primeiros Conectas que eram poucas empresas, lembro quando começaram a ter participação de startups, inclusive com uma disputa entre elas por prêmios. Esse ano teve também. Só que agora, em 2022, o número de soluções, inclusive aquelas que começaram em alguns Conectas para trás, 2, 3, 4 anos atrás, estavam lá presentes com uma dimensão, um tamanho muito maior. O que quer dizer isso? O mercado imobiliário ele vem crescendo e vem crescendo com muita tecnologia. E vou arriscar aqui que quase metade das empresas lá presentes, soluções inovadoras e startups, tinham produtos que têm a ver com locação de imóveis, coisa que alguns anos atrás eram pouquíssimas. O que eu quero concluir com isso? O mercado de locação de imóveis, de administração de imóveis, esteve e está sempre crescendo. Senão, não teríamos as empresas mais ligadas em tecnologias e tendências do futuro sendo criadas ou investindo e crescendo no nosso ramo de administração de locação de imóveis. Eu saí de lá feliz com essa impressão, com esse fato comprovado, de fato, né? São muitas soluções ligadas à alocação de imóveis. Vou falar de algumas delas aqui daqui a pouquinho, mas isso aí já é a tônica, isso já é o termômetro bom para o mercado. Afinal de contas, esse evento ele é sempre pautado nas tendências. E a tendência, então, eu posso lhes dizer e garantir, assegurar que a administração de imóveis está fazendo parte significativa do mercado imobiliário. Então, você que já atua no mercado de locações ou pretende atuar, pretende oferir renda com locação de imóveis, está no caminho certo. Estamos todos no caminho certo. E entrando aqui, eu anotei algumas coisas aqui até para não esquecer, que é muito volume de informação durante esses 2 dias, que foi praticamente de 9 às 18, 19, ininterruptamente, não tinha nem intervalo para almoço. Então é muita informação que a gente absorve ali em 2 dias. Todos voltam de lá sim, com a mentalidade mudada, com insights, com muita coisa para colocar em ação e muita coisa anotada, obviamente. Vamos lá, pessoal. Olha, primeira coisa, eu anotei aqui sobre Instagram. Quais são as tendências, quais são as dicas principais que eles passaram lá sobre publicações de imobiliária, de corretores autônomos. Aliás, isso serve para inclusive qualquer profissional, né? Foram dicas importantíssimas. Diversificar é a palavra. Diversificar o que você leva de informação pelos seus canais de mídias, tá? E de que forma? Dividir em 4 temas. Eu anotei aqui 4 tipos de publicações que nós, como profissionais de venda, de locação, devemos sempre seguir nas nossas mídias sociais. Primeiro, você deve fazer um vídeo educativo. Segundo, tentar fazer um vídeo viral, que eles chamam, né? Um vídeo em que você, de forma mais despojada e tudo, apresenta o seu serviço, o seu produto. Terceiro, falar sobre a vida pessoal. É importante colocar isso também dentro das nossas mídias, dos nossos canais. E por último, o vídeo que eles chamam de vídeo de venda, que é onde realmente você coloca à venda o seu produto ou o seu serviço. Isso especialistas, né, passando essa informação para a gente, especialistas de marketing. E isso faz sentido, porque você leva conteúdo para o seu público, você educa, você prende com informações
às vezes até divertidas. Você humaniza a sua rede social com a sua vida pessoal e você também vende. E a venda fica maior, ela cresce exponencialmente com essa fórmula. Ao contrário, aqueles canais em que a gente costuma ver muitas imobiliárias ou corretores colocam só venda, 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 toda a publicação é a venda de algum imóvel, a locação de algum imóvel, aquilo não traz mais curiosidade, não prende o público, não traz novos usuários para a sua conta também. Então fica essa dica aí que eu fiz questão de anotar aqui para que todos nós utilizemos também esses 4 pilares. Bacana? Pessoal, falaram muito agora em 2022 sobre o funil de vendas lá no Conecta. Só que eles acrescentaram, quem conhece o funil de vendas, que vem os leads, atendimento, fechamento, e aí você vai fazendo a sua estatística ali de quantos leads você capta para fechar cada venda. Agora eles falam mais abertamente e criaram grande boca do funil com o tráfego pago. E o que eu venho falando aqui algumas vezes da importância de termos o tráfego pago dentro das nossas mídias e utilizando o nosso site, nossos anúncios, mas também utilizando isso para dentro da ferramenta que nós temos ali, que é o Facebook, que comanda o Instagram e demais outro marketing. Então, o tráfego pago, basicamente dizendo, existe até profissionais já especialistas no tráfego pago, em que ele vai direcionando o seu investimento e modificando isso dia a dia para que você receba leads e leads qualificados. Então fica a dica, para quem não conhece ainda, procure mais informação, o que compreende, o que você poderia fazer de tráfego pago, porque cresce e cresce muito o número de leads e leads qualificadas, principalmente para o mercado de locação de imóveis, tá? E fiquei muito feliz quando vi mais de um painel dedicado exclusivamente ao tema locação de imóveis lá no Conecta 2022. E, para não minha surpresa, estavam lotados, estavam disputadíssimos, sentar e conseguir até o foninho para a gente ouvir sobre quem falou, dedicado exclusivamente para a locação de imóveis. Tá? Eu separei aqui duas palestras que me chamaram a atenção. Uma delas foi até pela conhecida aí, Raquel Queiroz. Ela palestrou lá no Conecta e trouxe um assunto chamado locação do futuro. O que seria a locação do futuro? Que, na verdade, a locação que a gente deve adotar no presente. Mas ela separou muito bem, caracterizado ali, o locador do futuro, o locatário do futuro, o contrato do futuro. E, basicamente, o locador do futuro, e a gente fala futuro, o atual, tá, pessoal? Só uma forma de dizer. Ele já tem como consciência muito bem o valor do imóvel, qual o rendimento que ele vai ter ali com a locação de imóveis, qual o percentual, qual a rentabilidade disso aí, tá? Ele já sabe a necessidade de se ter rapidez na locação de imóveis contra prejuízos do imóvel desocupado, coisa que a administração de imóveis, às vezes lutava no passado com o locador, que deixava de analisar propostas e deixava o imóvel vazio. Então, o locador atual, ele já tem essa consciência. Então, a gente já consegue dialogar com ele dessa forma, mostrando, talvez, quão importante é analisar propostas para que o imóvel fique locado. E ele já conhece os efeitos nefastos da judicialização de demandas, ou seja, não tem interesse em ter risco ou assumir o risco de qualquer tipo de demanda judicial, sabe muito bem como é lento, como traz prejuízos. Por sua vez, o locatário, o locatário do futuro atual, uma contratação muito rápida e sem nenhum tipo de burocracia. Isso já vem de algum tempo e realmente consolidou que o locatário ele exige já uma contratação rápida, sem burocracia, sem documentação exagerada, algo mais imediatista.
E isso aliado ao foco na experiência. A experiência hoje ela é muito importante. Uma boa experiência é o que todos os consumidores no geral nós queremos, né, quando vai adquirir alguma coisa, contratar algum serviço. Não é diferente com o locatário. Então o locatário, ele tendo uma boa experiência na jornada em conhecer o imóvel, propor e alugar, é o diferencial, é isso que ele busca, né? E uma tendência que foi levantado lá, não só nessa palestra, como em outras também, a tendência, a gente tem visto isso até no mercado de vendas, né, de que o compartilhamento hoje é uma tendência para vários produtos na nossa vida cotidiana, né? Temos aluguéis, inclusive, de muitas outras coisas, mas também um compartilhamento de propriedade imóvel, móvel, de hotelaria. Temos uma sequência muito grande ali de aumento desse tipo de situação, de compartilhar bens. O que leva a, inclusive, um aumento na demanda, é a tendência que levantaram, de imóveis mobiliados. Então, a pessoa hoje, a tendência, principalmente de quem está crescendo e entrando no mercado imobiliário como uma demanda, quem vai adquirir, os novos compradores, a nova geração de compra e aluguel, já buscam imóveis menores, mais práticos e compartilhados também. Ou seja, vai alugar, talvez necessite e prefira um imóvel mobiliado do que ele mesmo ter os seus próprios bens. Chegamos até lá, né, a ouvir uma previsão de que no futuro não teremos mais empresas de mudanças, porque os imóveis já serão estipulados com sua própria mobília, sem a necessidade de, quando sair daquele imóvel, levar tudo para um outro local. Achei interessante essa previsão, essa suposta previsão aí do nosso futuro, tá? Entrando nisso, pessoal, né, mais de locação de imóveis, né, temos também a parte dos contratos, né? Como é que seria o contrato ideal do futuro na locação de imóveis? Muita coisa que eu tenho dito aqui nos meus treinamentos, nas minhas aulas aqui, nossas lives também. O contrato ele tem que levar informação, a informação clara, objetiva e principalmente prever e solucionar eventuais demandas entre locador e locatário, tá? Então, a sugestão que se deu lá, inclusive, né, como um exemplo, um case, é que não se prenda somente a um contrato de locação, mas também pode-se levar informação a mais, como anexos ao contrato. Podemos fazer e produzir manuais para o locador, para o locatário. Então, são informações fáceis, traduzindo toda essa relação jurídica entre locador, locatário e também a imobiliária, e facilitar a vida ali, facilitar essa relação de locação e administração de imóveis, tá? Então, basicamente, sobre a futurologia aí do contrato de locação, da relação locatícia, eu pude absorver essas tendências, essas situações aí que estão prevendo, né? Mas de certa forma já muito atual, muito recomendado que a gente já utilize essas situações que eu já venho, inclusive, falando muito aqui com vocês. Vamos lá. Outro tema que eu separei, e já caminhando aqui para a parte final aqui da nossa live aqui, que é bem prática, objetiva mesmo, trazendo só as tendências que eu anotei lá. Pessoal, outro tema é a monetização da carteira de locações, além da taxa de aluguel, tá? A taxa de percentual sobre o aluguel mensal. Ouvi lá o Eduardo Barbosa. Eduardo Barbosa, ele é um gestor das maiores imobiliárias do nosso país, que é a Brognoli, fica no sul, e ele trouxe como cresceu essa empresa, né? Como ela aumentou o seu faturamento além da taxa mensal de aluguel. E eu achei interessante o seguinte modelagem que ele criou. Ele trouxe quatro situações aqui. Ele trouxe inovação, ele trouxe automação, ele modelou novos negócios e ele utilizou metodologia. Eu anotei essas quatro situações que
que ele nos trouxe, tá? Novos produtos, novos modelos de negócios e novos serviços que ele foi oferecendo para seus clientes ao longo dos anos. E isso tudo foi possível com conexão com muitas startups. Essas startups mesmo que vêm criando soluções tecnológicas para o mercado de administração de imóveis, ele foi criando conexões com elas, utilizando os seus produtos, e muitos deles têm uma taxa de rebate. O que é isso? A monetização disso volta por administrador como uma taxa chamada de rebate. E foi tão importante para a Brognoli que eles acabaram por tornar sócios de muitas das startups, ou até criaram algumas exclusivas para eles. Isso eu achei bem legal, bem bacana, tanto que é importante essa modernização, a utilização de novas tecnologias, novas soluções, criatividade. Olha, não tem limite dentro do mercado de locações de imóveis. Vou dar exemplos aqui, por exemplo, como é que ele inovou. Imóveis que estavam sendo objeto de desocupação e uma demora em realugar, eles criaram o chamado short stay, que são estadias curtas. Então, sempre que possível, alugavam por pequeno espaço de tempo, ao invés de aguardar longos contratos o imóvel vazio. Por sua vez, aumentaram também as locações residenciais. Ao invés de a gente ficar preso ali nos 30, 36 meses, eles recomendam, né, lá dentro da carteira deles, é claro, uma realidade do Sul, aumentar o prazo do contrato, por que não 60 meses? Tá? Terceirizar a manutenção com uma taxa de rebate, também falo isso muito aqui sobre manutenção de imóveis, e trouxeram, né, a automatização através de robôs para as demandas mais pesadas, tá? Que eles chamam a demanda de lançamento, por exemplo, levantar, extrair dados de encargos da locação, por exemplo. Como é que está o IPTU, condomínio, CEMIG, água, luz, enfim. Eles conseguiram automatizar isso, inclusive gerando boletos únicos para que o locatário pague todas as suas despesas, ao invés de ficar pagando cada um dos seus credores ali, cada um dos seus serviços prestados. Eu achei interessante essa solução também. Utilizaram bot é aquele robozinho de 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aumentou muito, se não me engano, eu não anotei aqui, mas eu lembro, algo de 20% na captação de leads e leads qualificados. Automatizar o processo de captação, análise de crédito, visitas a imóveis. Sempre escuto isso, pessoal. Já era uma tendência e consolidou. Visitas ao imóvel devem ser acompanhadas por pessoas especializadas que conhecem o imóvel. Também aumenta 20% ou 30% o número de conversão quando o imóvel ele é visitado por pessoas especializadas em locação de imóveis, conhece o imóvel, leva informação a quem está visitando, aumenta a conversão. Tá? Então, eles também levaram novos negócios, ampliaram o portfólio de produtos, não vendem só seguros de incêndio, vendem seguros de todos os tipos, vendem consórcio, fazem empréstimos. Então, a imobiliária ela acaba sendo um hub de muitos produtos e serviços que os nossos clientes precisam na sua vida, tanto o locador quanto o locatário. O imóvel, tudo gira em torno do imóvel. Então, existem diversas soluções que a imobiliária pode oferecer para os seus clientes e monetizar ainda mais a sua carteira. Tá? Eu achei interessante aqui uma coisa que eles fizeram também, eu anotei, ao invés de cobrar 10% com essa automatização toda, ao invés de cobrar 10% só sobre o aluguel, eles acabaram, em média, tá? Eles trouxeram valores médios, cobrando para eles uma taxa de 8,8% sobre o aluguel e encargos, pela automatização e por todo esse controle que eles têm, e unificaram isso tudo num boleto só. Eles acabaram passando a taxa para menor, o que elevou no final a mais de 10%. Então foi uma solução que eu achei interessantíssima também. Isso serve, né? Claro que tem a realidade deles, conseguiram automatizar muitos processos, mas isso serve para a gente
ter aquele insight de que a gente pode criar soluções criativas e nem sempre estaremos perdendo. Pelo contrário, aqui no caso ele abaixou a comissão para no final ainda ter um faturamento maior. Antecipação de recebíveis também, oferecendo ao locador que receba com antecedência os seus aluguéis e tem um percentual desse rebate também. Reforma e upgrades nos imóveis. E tudo isso que eu estou falando para vocês, existem startups que fazem isso, não é só a imobiliária. Então, contrata-se, faz essa conexão com a startup e ali a imobiliária tem uma taxa de rebate por indicar toda essa prestação de serviços, tá? Pessoal, por final, eu assisti uma outra palestra muito bacana sobre fotografia imobiliária, que é do Diego Ramos. Eu achei muito interessante. Eu anotei algumas coisas aqui, é claro, mas duas me chamaram a atenção. A importância de se colocar no mínimo 15 a 30 fotos no nosso anúncio. E sabe por quê? Porque o Google já tem um levantamento de que quantas pessoas acessam o anúncio do imóvel e até quantas fotos, em média, o usuário gosta de ver. E tem essa estatística entre 15 a 30. Então, o Google entende que se você colocou 14 fotos ou menos, não é relevante, porque o usuário gosta de 15 a 30. E se você colocar 31 ou mais fotos, o Google também entende que não é relevante, então você não vai estar ali tão bem posicionado. Então eu achei interessante essa informação, queria trazer aqui para vocês para reforçar a quantidade de fotos que é importante, mais de 15 até 30, bacana? E ele trouxe também, né, não tem como passar isso aqui agora, nesse momento, eu vou ver se eu crio mais um material aqui sobre o Conecta, tá? E ele trouxe a importância e a facilidade que tem em se tratar um dos quesitos principais para se tirar foto, que é a iluminação, tá? Então, existem aplicativos e ferramentas no celular e pode-se usar qualquer celular. Claro que quanto melhor o celular, mais recursos ele vai ter, mas sabendo qual o assunto daquela foto, o que você quer transmitir, prestar muita atenção na iluminação. Eu trouxe o antes e depois ali do ambiente, o mesmo ambiente, só utilizando essas ferramentas que o nosso celular tem, ou até aplicativos que podem ser baixados para editar fotografia e colocar mais claridade ali nas fotos. Eu achei interessantíssimo, por mais que a gente está habituado aí com fotos, né, e muitos recursos, o celular já está automatizado, quase é só clicar aqui que ele já define, né, toda a sua exposição, iluminação, foco, mas editar uma foto, olha, melhora e melhora muito, e não há foto, quase não há foto perdida, ele mostrou lá, tá? E ele deu uma dica, que é, verifique o número de fotos dos seus anúncios, tá? Adequa de 15 a 30, faça uma nova seleção de fotos, escolha uma boa foto de destaque, e muitos me perguntam, Fadel, a foto de destaque tem que ser a fachada do imóvel? Não, está confirmado por ele, grande especialista, professor, não tem que ser a fachada do imóvel. A foto de destaque o próprio nome diz, o que levou a dar destaque àquela foto. É a melhor, a que chama mais atenção, é a que leva a informação que você quer daquele imóvel, tá? Não necessariamente tem que ser a da fachada, às vezes a sala é mais bonita, às vezes a vista é mais interessante, às vezes a parte externa é bacana, às vezes a região, isso depende. Então, por isso a importância de nós nos especializarmos em todas essas áreas, tá? E ele deu essa dica, então, verifique o número de fotos, faça uma nova seleção, escolha uma foto de destaque e divulgue novamente para que esse seu anúncio suba e assim ele vai ter mais leads, mesmo que seja um anúncio antigo, tá, pessoal? Foi uma dica que ele deu aqui no final, tá? Dentre tantas outras que eu anotei. Então, pessoal, o Conecta, né, foi importante para quem trabalha com locação, foi importante para quem trabalha com venda. Como eu disse, é o maior evento de marketing imobiliário da América Latina, mais de 5.000 pessoas. No final, a palestra final foi do Cafu da Seleção Brasileira, e ele deu um depoimento muito interessante, né? Ele levou
como ele era capitão de uma seleção que ganhou, né, títulos, levou os bastidores, levou a experiência de comandar times, e isso, para quem trabalha com equipes e tudo, eu achei bem interessante ali as palavras dele, como foi difícil também a vida dele desde o início. Foi uma enriquecedora ali o seu depoimento do Cafu, da seleção brasileira, que brindou ali o final, né, o desfecho ali do Conecta 2022. É claro que não acaba por aqui todo o assunto do Conecta, eu ainda vou produzir mais algumas dicas que eu peguei, alguns insights. Um deles, até anotei aqui, um dos insights que eu achei interessante, que sempre se pergunta, né? O corretor vai acabar com tanta tecnologia, com tanta inovação? A tendência é que vai acabar a imobiliária, a figura do corretor de imóveis? Olha, aí disseram lá e eu concordo e guardei isso. O corretor vai acabar. Só que vai acabar o corretor que não utiliza ou não incorpora tecnologia no seu trabalho. Ou seja, a corretagem continua, só temos que sempre estar atualizados e à frente do nosso tempo. E esses eventos acabam nos levando ou nos elevando a isso, a essa condição. Tá? Um exemplo que eu acho que eu acabei de dar aqui, lembrando aqui agora, foi da necessidade do corretor, principalmente quando a gente tira e escolhe as fotos do imóvel, por exemplo, ou faz um vídeo, né, que hoje é muito importante. E isso somos nós que temos que fazer. Então, o corretor só vai acabar aquele que não utilizar dessa tecnologia da melhor forma. Isso eu tenho certeza absoluta. E para a locação de imóveis, que é o nosso tema, também da mesma forma. É muita solução, muitas startups de olho no nosso mercado, criando serviços importantes que a gente pode usufruir com sabedoria e para que nós tenhamos mais tempo de dedicar para o que a gente é bom, para fazer negócios, crescer, aumentar a nossa carteira de locações, tá bom? Ao longo dessa semana eu estou preparando aqui muitas informações sobre locação e administração de imóveis, tá? Lembrando que toda segunda-feira, 16 a 16, temos essa live aqui, temos esse encontro. Você que está vendo gravado, tem alguma dúvida? Quer saber mais qualquer coisa também sobre o Conecta? Pode perguntar, pode escrever aqui nos comentários, que eu vou lá, vou comparecer e vou responder. Tá bom, pessoal? Olha, até a próxima segunda às 16 e 16. Grande abraço, obrigado.